divórcio e repúdio. Amém? Muitos acreditam que não pode divorciar, que não pode casar de novo. Uns acreditam que é só pela morte, né? A morte do cônjuge. Outros só se haver a traição. Alguns acreditam também se tiver o abandono, pode divorciar. E eu quero passar a minha visão, respeitando a visão de outros líderes. E eu tenho certeza que se a gente se respeitar a visão do outro, né? A tendência é nós crescer espiritualmente falando, para Jesus ser glorificado e exaltado. Então abra a sua Bíblia na sua casa em Mateus, o capítulo 19. Eu vou tratar desse tema se baseando do versículo 3 até o versículo 12. Mateus, capítulo 19, vai ser o texto base para o estudo que eu quero trazer acerca do divórcio e do repúdio. Depois eu vou explicar o porquê eu coloquei esse tema também. Mateus, capítulo 19, capítulo 3 e o verso 2. Deus abençoe a todos que estão pelo Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Mateus, capítulo 19, verso 3 até o versículo 12. Vou iniciar de passo a passo no versículo 3, que vai dizer assim, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então observe que no versículo 3, os fariseus, eles estão tentando a Jesus, mais ou menos como aconteceu quando aquela mulher foi pega no ato do adultério. Essa mulher foi pega no ato do adultério, e na lei de Moisés diz que elas têm que ser apedrejadas. E o que tu dizes? Se Jesus falasse que tinha que apedrejar, sua pregação de amor cairia por terra, né? E se Jesus contrariasse a lei de Moisés, ele teria problemas. Então, na verdade, quando os fariseus faziam esse tipo de pergunta, eles não queriam aprender com Jesus. Eles queriam arrumar uma brecha para derrubar o ministério de Cristo. E aqui no versículo 3, quando eles fazem essa pergunta, tentando Jesus, né? É lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles querem fazer Jesus contrariar algo que Moisés permitiu. Algo que teve a permissão desse líder chamado Moisés. E a pergunta é essa. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Irmão, antes de ler os próximos versículos, que Jesus já vai estar respondendo acerca dessa pergunta que eles fazem, só de você ter a mente de Cristo, você já tem que ter um entendimento que não é lícito repudiar a esposa por qualquer motivo, repudiar o cônjuge por qualquer motivo. Então não é qualquer coisinha que você vai separar. Eu defendo o seguinte, o plano original de Deus é que nunca haja separação, mas eu defendo também que em alguns momentos é necessário o divórcio. Eu vou te explicar o porquê. Então não é lícito por qualquer motivo, só de você ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Jesus pensava assim, não era lícito repudiar por qualquer motivo. E eu e você que somos cristãos, temos a mente de Cristo, conhecemos a palavra de Deus, também temos que ter esse mesmo entendimento, esse mesmo pensamento que não é lícito repudiar o cônjuge por qualquer motivo. Eu quero que você abra na sua casa Malaquias, o capítulo 2 e o verso 14. Malaquias 2 e o verso 14. Bem, eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Você pode abrir na sua casa porque é um estudo, eu quero que você aprenda. Malaquias capítulo 2 e o versículo 14, que vai dizer assim, ó. E dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Olha que coisa tremenda. Deus foi testemunha do teu casamento, do sim que você deu para o teu cônjuge. Deus foi testemunha dessa união, desse propósito que você fez, que você declarou diante da igreja, diante do pastor, diante de Deus, que você ia lutar com todas as forças para ficar com essa pessoa até o resto da sua vida, até que a morte viesse separar. Então, se você perguntar, pastor, é lícito repudiar o cônjuge por qualquer motivo? Eu, tendo a mente de Cristo, eu vou dizer não. Não é por qualquer motivo que você tem que divorciar do teu cônjuge. Amém? Porque Deus foi testemunha do propósito que você fez. Deus foi testemunha do sim que você deu para essa pessoa que Deus colocou no seu lar. Então, começando pelo versículo 3, perguntaram para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Eles sabiam que era lícito desde que tivesse a carta do divórcio. É o que está lá em Deuteronômio, o capítulo 24.
A vontade de Deus é que nunca houvesse a separação. Mas estava uma bagunça lá, né? O povo, os homens principalmente, repudiavam a sua mulher por qualquer motivo, sem dar um documento. Então ali é criado por Moisés a carta de divórcio, que é para organizar as coisas, que é para aquela bagunça cair por terra. Então qualquer motivo não era lícito, mas, dependendo do motivo, desde que tivesse um documento, era lícito, e os fariseus sabiam disso. Mas aqueles estão tentando a Jesus, tentando achar uma brecha para derrubar o ministério de Cristo, tentando achar uma brecha para provar para o povo que ele não era filho de Deus, coisa nenhuma. Olha o que Jesus vai responder no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, Jesus respondendo, verso 4, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então o versículo 4 vai declarar o formato ideal de família, macho e fêmea. Irmãos, Deus é muito a favor do casamento, da família, né? Agora, o casamento tem que ser entre macho e fêmea, por quê? Porque através dessa união vai nascer filhos. E quando nascem os filhos, forma uma família. Então esse é o formato ideal de família para Jesus, para Deus. Pegou? Macho e fêmea. Jesus está ensinando. Formato ideal de família, macho e fêmea, vai nascer filhos e ali vai formar uma família. Família é projeto de Deus. E tudo que é projeto de Deus, né, o diabo odeia. É por isso que o diabo luta tanto para causar a separação, o divórcio, para colocar um para o lado e outro para o outro. Por isso que eu sempre falo e sempre vou falar. A vontade de Deus é que nunca haja divórcio. A vontade de Deus é que nunca haja separação. Mas em alguns motivos, que é o que eu vou citar daqui a pouco, né? É necessário. Não é a vontade de Deus, não é o plano original, mas a carta de divórcio já foi criada por causa da dureza do coração do homem. Amém? Versículo 5, olha o que diz o verso 5. E disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então o versículo 5 vai falar acerca de responsabilidades. Amém? O homem vai sair da casa do pai, da mãe, e agora ele vai se unir com a sua esposa, e os dois serão uma só carne, serão dois em um. E quando você casa, você vai ter responsabilidade. Tanto o homem como a mulher passa a ter responsabilidades. A mulher vai ter responsabilidade com o seu lar, com o seu marido, com seus filhos, e o homem também terá responsabilidade com a sua esposa, com seus filhos, com a sua casa, com a nova família que Deus lhe deu. Amém? Então, ensinamento de Jesus, formato ideal de família, macho e fêmea. Versículo 5, todavia que você vier a se casar, você vai ter que ter mais responsabilidade, né? Na casa do pai pagava a sua luz, muitas vezes ajudava um pouquinho na compra. Na casa que vai ser a sua casa e a casa da sua esposa, você vai ter que fazer uma boa compra, você vai ter que pagar a luz inteira. Se paga aluguel, vai ter que pagar aluguel, vai ter que manter essa varoa, ou seja, vai ter mais responsabilidade. Se tem filho, vai ter que manter o filho, e por aí vai, né? Responsabilidade. Olha o versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando os fariseus fazem a pergunta se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, Jesus na sequência já vai trazendo alguns ensinamentos. Ele fala sobre o formato ideal de família, ele fala sobre responsabilidades, e ele fala que o que ele uniu, o homem não deve procurar separar. Ou seja, casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira. O que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Agora vem o verso 7, que você vai entender o porquê eu coloquei o tema, né? Divórcio e repúdio. Versículo 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eu vou repetir, ó. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Você pode observar que Jesus está fazendo, que os fariseus estão fazendo uma distinção de carta de divórcio e repúdio. Porque o que acontecia, irmãos?
Por que que Deus permitiu? Não é que Deus aprovou, né? Deus permitiu, foi uma permissão de Deus da carta de divórcio ser criada. Não é que era vontade de Deus, mas teve a permissão de Deus. Porque o que estava acontecendo com os homens da época? Quando eles não queriam mais a mulher, eles apenas repudiavam a mulher. Não te quero mais. Pode ir embora. Repudiavam a mulher. Quando isso acontecia, o que acontecia com a mulher quando ela era repudiada? Ou ela ia virar mendiga, ou ela ia virar uma prostituta, ou ela ia ser chamada de adúltera. Por quê? Porque se ela não recebe um documento, ela está ligada num casamento. E uma vez que ela se relaciona, se envolve com outro homem, ela vai ser chamada de adúltera. Amém? Por isso que no próprio versículo tem uma distinção, né? Ó, disseram-lhe eles, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, que é uma coisa, e repudiá-la, então divórcio é uma coisa, repúdio é outra história. Eu vou repetir, divórcio é uma coisa, repúdio é outra história, e é isso que eu quero mostrar para você por dentro da palavra de Deus. Eu quero que você tenha uma Bíblia aí na sua casa, abra comigo lá em Mateus, o capítulo 5 e o verso 31. Mateus 5, versículo 31. Mateus 5 e o versículo 31. Que vai dizer assim, ó. Olha o que diz Mateus 5,31. Também foi dito, ó, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê a carta do quê? De desquite. Então a carta de desquite é como a carta de divórcio. Está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 32. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, qualquer que repudiar, ó, repudiar, não é divorciar, repudiar. Existe a diferença entre o divórcio e o repúdio. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, depois eu vou te explicar sobre isso também acerca de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério também, é claro. Né? Se a pessoa foi repudiada e não recebeu um documento e ela se relacionar com outra pessoa, ela entra no adultério porque ela está ligada num casamento ainda. Então, se ela foi repudiada e se envolver com alguém, ela adultera. E quem se envolver com ela vai acabar também adulterando. Pegou? Então, existe uma diferença entre divórcio e repúdio. Aqui no versículo 31 está falando acerca de desquite, até na nossa lei aqui no Brasil, há uns anos atrás era assim, primeiro saía a carta de desquite, né, que não era o divórcio ainda, eu creio que muitas pessoas aqui vão lembrar disso, né, saiu uma carta de desquite, a qual o divórcio às vezes levava 6 meses, 1 ano, 2 anos para sair o divórcio. Por que saía primeiro essa carta de desquite? Que era um tempo, talvez, que a pessoa pudesse ali se arrepender, né, e voltar para o seu cônjuge. Então, antes de sair a carta de divórcio oficial, levava um tempo, um período que é para ver se existiria ali o arrependimento. Poderia haver uma reconciliação diante desse tempo, não é assim? Então, quando fala na Bíblia carta de desquite, é o divórcio, que é diferente do repúdio. Deuteronômio 24, aqui eu quero que você leia comigo, Deuteronômio 24, para você entender um pouquinho acerca da carta do divórcio. Deuteronômio capítulo 24, diz assim, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça em seus olhos por ela achar coisa feia? Ó, lhe fará um escrito de repúdio, que é um documento, e lhe dará em sua mão e despedirá de sua casa. Pegou? Então um documento será feito, será colocado sobre as mãos dessa mulher. Versículo 2, olha o verso 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, por que ela pode se casar com outro homem? Porque ela recebeu um documento. Aqui está se tratando de divórcio. Divórcio significa quebra de aliança. A aliança foi quebrada através do divórcio. Verso 2, se ela sair da sua casa for se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer também, e lhe fizer também um documento, ou um escrito de repúdio, né? E lhe der em sua mão e despedir da sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la. Verso 4, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la,
para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Então pegou, ó, se ela viesse a ser repudiada com um documento, ou seja, saiu o divórcio, e ela se casasse com outro homem, e esse segundo homem também viesse dar esse mesmo documento para ela, divorciar dela, ela não poderia voltar para o primeiro relacionamento. Deus colocava uma trava ali que é para não virar bagunça. Então isso é carta de divórcio. Ela até poderia ir para um terceiro. É o caso daquela mulher, né? Aquela mulher que Jesus falou para ela, tivesse 5 maridos, mas o que tem hoje não é teu marido. Por quê? Os 5 que ela teve foi através de um documento que foi feito, foi ligado àquele casamento. O sexto não. Pegou? Então existe a diferença entre o divórcio e o repúdio. Ó, Isaías 50 e o verso 1. Isaías 50, verso 1. Olha que coisa interessante. Isaías capítulo 50 e o verso 1 diz assim, ó: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações, por vossa mãe foi repudiada. É Deus falando assim para Israel, ó: eu dei carta de divórcio para vocês estarem querendo se relacionar com outros deuses. Ou seja, se ele tivesse dado a carta de divórcio, Israel poderia se relacionar com outros deuses, mas Deus está falando assim, ó: eu não dei essa carta de divórcio. Por que vocês estão querendo se relacionar com outros deuses se eu não dei a carta de divórcio? Ou seja, vocês não estão livres para se relacionar com outros deuses. Eu não dei essa carta de divórcio para vocês. Ou seja, não houve a quebra de aliança. Deus está falando, se vocês se relacionarem com outros deuses, vai acontecer um adultério espiritual. Pegou? Então isso é divórcio. Agora olha a diferença por repúdio. Quando na Bíblia fala assim, ó, carta de divórcio e carta de desquite, é Deus tratando sobre divórcio. Mas quando na Bíblia Deus falar de repúdio, normalmente vai estar assim, ó, nas traduções, né, no original. Vai falar repúdio, quando se trata do repúdio, né? Vai falar repudiar, deixar, apartar ou separar. Quando falar repudiar, deixar, apartar e separar, não é divórcio, é repúdio. E aqui eu vou tratar alguns textos para você entender. Marcos, o capítulo 10 e o verso 10. Marcos 10 e o verso 10 da palavra de Deus. Marcos, o capítulo 10 e o versículo 10, que vai dizer assim, ó: em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Verso 11, e ele lhe disse, qualquer que deixar, pegou? Quando na Bíblia estiver assim, ó, repudiar, deixar, apartar, separar, não está tratando de divórcio, está tratando de repúdio. É o homem mandar a mulher embora sem dar o documento. Isso era cruel com a mulher, como eu falei aqui antes. Amém? Ó, versículo 11, e ele lhe diz, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, porque o homem tinha vez, ele repudiava, não dava o documento, ia lá, casava com outra. Isso era cruel com aquela mulher que estava sendo repudiada sem receber os seus direitos. Marcos 10 está falando de repúdio, não é divórcio. Ó, Lucas 16 e o verso 18. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, Lucas, o capítulo 16 e o versículo 18. Olha que ensino gostoso da palavra. Diz assim, ó: qualquer que deixar sua mulher, ó, deixar. Pegou? Quando falar na Bíblia repudiar, deixar, apartar, separar, está tratando do repúdio. Versículo 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Por que eu sei que está falando acerca do homem que não quer pagar o dote da mulher para mandar ela embora? Porque no próprio contexto desse verso, olha que coisa interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ó. Volta um pouquinho, no próprio texto aqui de Lucas 18, eu li o versículo 18, né? Mas olha o versículo 14. E os fariseus que eram avarentos, pegou? O que é uma pessoa avarenta? Que ama o dinheiro. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele,
Porque no versículo anterior Jesus está dizendo assim, ó, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então Jesus está falando acerca de dinheiro. E eles estavam zombando de Jesus porque Jesus era pobre. Jesus era pobre, então eles estão zombando de Cristo porque Jesus está ensinando acerca do dinheiro. Versículo 15, e disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque os que entre os homens é levado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem é empregado força para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aí no versículo 18, Jesus vai falar, parece que não tem nada a ver com o que ele está tratando. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Jesus está falando acerca de dinheiro, acerca que não pode servir a dois senhores, né? Ou tem que servir a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Do nada ele troca no assunto de repúdio, de mandar a mulher embora. Por que Jesus está falando isso? Porque os homens daquela época mandavam a mulher embora sem dar o documento, porque dar o documento tinha que fazer eles tirar dinheiro do bolso. Tinha que indenizar a moça. E eles, por serem avarentos, eles mandavam a mulher embora, repudiavam sem dar esse direito da mulher. Isso é repúdio, irmão. Que não tem nada a ver com o divórcio. Desde que a mulher recebesse o documento, ela poderia, assim, é o que eu li lá em Deuteronômio 24, que fala certinho sobre acerca da carta do divórcio. Mateus 19:9, foi o que nós lemos aqui no começo, né? Mateus, o capítulo 19 e o verso 9, vai dizer assim, ó. Eu vos digo, Jesus falando, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, não é divorciar, repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, faz que ela cometa o adultério, e o que casar com a repudiada também comete o adultério. Então é aquele que repudiar a sua mulher, não é aquele que divorciar. Então, mais uma vez, Jesus está tratando de repúdio. Tanto é que no versículo 3, qual foi a pergunta dos fariseus? Olha o verso 3 de novo. Então chegaram ao pedreiro os fariseus tentando, dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Claro que não é lícito, né? Só você ter a mente de Cristo. Não é lícito, mas Jesus explicou no versículo 8, que eu vou ler daqui a pouco, que por causa da dureza do coração, começo, né? Não existia a carta do divórcio, porque também não tinha pecado. Então tudo era perfeito, mas conforme os anos foram se passando, o pecado, né, veio depois ali da queda de Adão e Eva, e as coisas começaram a se complicar, né? O coração do homem começou a se endurecer. Se na época de Moisés o coração do homem era duro, imagina na nossa época. Então é a vontade de Deus? Não. Mas em alguns casos, eu falo, é necessário, e falo sem medo de errar. E se tiver algum líder que queira debater, nós temos debate aqui, eu estou aqui disposto a debater acerca desse tema numa outra oportunidade que Deus vier a preparar. Amém? Mateus 5,32 eu já li antes, né? Que falava também sobre repúdio. 1 Coríntios 7,10. Olha que coisa interessante. Você vai entender agora o meu raciocínio. 1 Coríntios, o capítulo 7 e o verso 10. Abra na sua Bíblia, é bom para você aprender. Ou anota num papel aí. 1 Coríntios 7 e o verso 10. 1 Coríntios 7 e o versículo 10. Olha o que vai dizer aqui, ó. Todavia, aos casados, ó, mando, versículo 10, não eu, mas o Senhor. Então é aquilo que Jesus ensinou em toda a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus tinha esse pensamento, essa linha de raciocínio, que a mulher não se aparte do marido. Pegou? O que o pastor falou aqui no começo? Quando aparecer na Bíblia, repudiar, deixar, apartar, separar, normalmente está se tratando de repúdio, não divórcio. É repudiar sem dar o documento. Tanto é que no versículo 11 vai dizer assim, ó, verso 11, se porém se apartar, é um direito, ó, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe também a mulher. Você pegou a minha linha de raciocínio? O versículo 11 está dizendo assim, ó, se porém se apartar, pode até se apartar, que fique sem casar, que fique só, perdão,
ou que se reconcilie com o marido. Por que que fique sozinho? Sem querer se relacionar, casar? Porque quando tinha relação sexual, ali iniciava casamento, né? Na época da Bíblia Sagrada. Então não podia se relacionar com outro porque estava ligado num casamento ainda. Estava ligado num casamento ainda. Então se viesse a querer casar, a querer ter intimidade com o outro, ia entrar num adultério, porque estava ligado num casamento. Agora, se não tivesse suportando, se não tivesse conseguindo ficar sozinho, qual era o conselho? Que reconciliasse com o seu marido, que voltasse. Agora lá em Deuteronômio, vamos voltar lá em Deuteronômio 24, o que a Bíblia falava lá? Se a mulher fosse repudiada pelo marido com um documento, ela podia se casar de novo. E se o segundo marido viesse casar com ela e também viesse a separar dela, louvado seja Deus, ou viesse morrer, ela não podia voltar para o primeiro marido. Ela não podia voltar para o primeiro marido. Amém? Por que ela não podia voltar para o primeiro marido? Porque era abominação diante de Deus. Então Deus colocava uma trava. Mas aqui, está mandando voltar. Está dando um chiacinho aqui, mas daqui a pouquinho já vai. Então não podia retornar lá, porque lá era divórcio. Lá era divórcio. Porém aqui, irmãos, está mandando voltar. Por quê? Porque aqui ainda não saiu a carta de divórcio. Aqui é repúdio. Não é carta de divórcio. Pegou? Então aqui manda voltar porque ainda não saiu o divórcio. Lá Deus colocava uma trava para não voltar. Podia ir para o terceiro, mas não podia voltar para o primeiro. Então há uma distinção. É muito claro em 1 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 10, não está tratando de divórcio. Está tratando de repúdio. Lá em Deuteronômio 24, aí sim está tratando de repúdio. Amém? Está tratando de repúdio. Louvado seja Deus. Abençoe a todos que estão participando aí pelo Facebook. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, te entregando vitória. Que você possa estar crescendo, né? Acerca do conhecimento que nós estamos passando para você. Anote aí no seu caderninho. Medita aí na sua casa. Tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Ó, Mateus 19, verso 6 também vai falar, né? O que Deus uniu. Que o homem não, o quê? Não separe. Mais uma vez, não está falando de divórcio, está falando de separar. É o repúdio que eu estou ensinando, né, em todos esses versos que eu estou citando para você. Malaquias, o capítulo 2 e o verso 16. Que muitas pessoas usam esse texto aqui também, né? Malaquias 2 e o versículo 16. Malaquias 2,16. Você pode abrir aí na sua casa. Malaquias, o capítulo 2 e o verso 16. Olha o que vai dizer, ó. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Algumas traduções vai dizer odeia, daí tem pessoa que fala odeia o divórcio, mas na verdade, né, aqui fala o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua veste. Amém? Então olha só que interessante. A Bíblia diz que Deus se aborrece com o repúdio. Por que Deus se aborrece com o repúdio? Eu expliquei já antes aqui. Porque era cruel com a mulher ela ser repudiada sem receber esse documento. Eu falei no início, ela poderia virar uma prostituta, uma mendiga, né? Ter que mendigar para poder sobreviver, ou ia ser chamada de adúltera. Também porque ela não recebeu o documento, então não podia se relacionar com ninguém. Era chamada de adúltera, ou virava prostituta, ou ia ter que mendigar. Então isso era cruel com a mulher. Por isso que Deus aborrecia o repúdio. Tanto é, olha só que tremendo, no mesmo versículo vai dizer assim, ó, Deus aborrece o repúdio como aquela que encobre a violência com a sua vestimenta. É uma mulher que sofre violência do marido e esconde a violência com a sua vestimenta. Então Deus, tanto um como o outro, Deus acha cruel. A mulher não pode esconder a violência com a sua vestimenta, está apanhando o marido e vai escondendo. Não fala para ninguém, guarda aquilo para si. Deus se entristece com isso. Deus se aborrece com essas coisas. Então a violência com a mulher aborrece a Deus, como o homem repudiar a mulher também aborrecia a Deus. Agora eu pergunto para você, olha que coisa interessante. Eu pergunto para você, se uma mulher denunciar o marido porque ela está sendo violentada, não vai ter um divórcio? Com toda certeza vai, irmão. Então, nesse tipo de caso, um exemplo, violência. Nesse caso é necessário um divórcio.
Aqui Deus não está falando que odeia o divórcio, é o repúdio. Era cruel com a mulher ser repudiada sem o documento, como é cruel também a mulher apanhar do marido e ficar escondendo a violência com a sua vestimenta. Então Deus se aborrece com o repúdio. Agora eu volto lá, né? Em 1 Coríntios 7,10, lá está falando isso. A mulher não se aparta do marido, mas se vier se apartar, que fique sozinha, porque não saiu o documento ainda. Ou que reconcilie, dá tempo de reconciliar, reconcilie. Está mandando voltar. Em Deuteronômio 24, que é divórcio, manda não voltar. A Bíblia está se contradizendo? Não, na verdade é porque existe a diferença entre divórcio e repúdio. Amém? Então, irmãos, olha, tem muito líder que devia estudar a fundo isso, porque tem um monte de pastor condenando a pessoa em vida ao inferno. A Bíblia diz que a única coisa que faz a pessoa não receber o perdão é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você endurecer tanto o teu coração que a voz de Deus já não consegue mais te alcançar. A tua mente já, ela, fugiu a palavra aqui agora. A tua mente fica cauterizada, isso é a palavra certa. Cauterizada, que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Teu coração fica tão duro que você não consegue mais abrir o coração para o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. É ele querer falar contigo e você não querer ouvir. Quem endurece o seu coração até o resto da vida é uma pessoa que com certeza vai ser rejeitada pelo Senhor, porque ela rejeitou o Espírito de Deus. Então eu sou muito contra você condenar a pessoa em vida. Um exemplo, Davi. Ele adulterou. Errou feio, irmãos. Mas quando se arrependeu de verdade, Deus perdoou ele, sim ou não? Deus perdoou ele. Agora você vê Deus mandando ele deixar de Betseba? Não. Então se ele deixa de Betseba, ele vai estar cometendo um erro maior do que o primeiro erro. Então já que ele errou, então Deus permite dele ficar com Betseba, cuidar daquela mulher, cuidar daquela família, para que ao menos ele possa reduzir o erro que ele teve lá atrás. Bem? Então Deus não manda ele se apartar. Deus só quer o arrependimento sincero do coração dele. Ainda que você tenha adulterado, entrado num relacionamento novo, claro que Deus se entristece com isso. E é claro que vai ter consequências. Filhos vão sofrer, vai ter perdas financeiras, a tua moral vai lá embaixo, vai passar vergonha. São as consequências do pecado que você cometeu. Agora, se você passou por essa situação e se arrependeu de verdade, não deixa ninguém colocar a tua alma no inferno. Tem pessoa que entrega a alma para Satanás porque o pastor falou que ele não tem mais salvação. Eu não sou a favor disso. Se você se arrepender de verdade, agora é claro, Deus conhece a sinceridade do teu coração. E eu não estou aqui incentivando você a fazer coisa errada. Eu estou aqui falando para você, talvez você errou, se arrependeu de verdade, peça perdão para Deus, aquele que confessa, alcança a misericórdia. E deixa, né? Confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então que essa misericórdia de Deus, ela possa te alcançar. Então 1 Coríntios 7,10 fala para voltar. Se você não está conseguindo ficar sozinho, não saiu o documento ainda, tem essa possibilidade, volte ou fique sozinho. Agora, irmão, lá em Deuteronômio 24, manda não voltar mais depois que se relacionou com outra pessoa. É contradição? Não. É diferença entre divórcio e repúdio. Pegou? Então grava aí no teu coração. Deus abençoe a Leila Tavares. Deus abençoe o irmão Maurício e a irmã Simone. O irmão Edinho. Deus abençoe o irmão Edinho. Deus abençoe a sua vida e todos que estão acompanhando pelo Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Amém? Agora, o principal motivo que leva o divórcio é aquilo que Jesus falou lá em Mateus 19 e o versículo 8. E disse-lhe, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então Jesus voltou ao princípio. Agora eu falei aqui, né? No princípio não existia o pecado. Quando Deus criou o casamento ali, a união de um homem com uma mulher, não existia pecado. O pecado veio depois da queda de Adão e Eva. Amém? Então é claro, com o pecado o coração do homem se endurece diante de algumas situações. E por causa disso foi obrigado Deus permitir que a carta do divórcio viesse a ser criada, para Deus organizar o que estava bagunçado. Até hoje o principal motivo do divórcio é a dureza do coração do homem, a dureza do coração da mulher. Aconteceu o adultério, se você puder perdoar, é o melhor que você faz. Agora também, se é para voltar com a pessoa e ficar batendo na mesma tecla o resto da vida, melhor é o divórcio, a quebra da aliança.
Porque o casamento, irmãos, que agrada o coração de Deus é aquele que está por dentro da palavra. Você tem que ter paz nesse relacionamento. Você tem que viver a palavra. Ver os princípios dessa palavra para a tua vida. Ver ao lado do teu cônjuge vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina. Não adianta você só viver para manter uma aparência e a tua casa ser um inferno. A tua vida ser um inferno. O teu casamento não ser nada de casamento. Que casamento que a Bíblia ensina é diferente de muitos casamentos que eu estou vendo aí. Tem muito pastor, muito obreiro, muito irmão, mantendo um casamento só por aparência, só para dizer que nunca divorciou, para dizer que é santo, para dizer que obedece a palavra, mas na verdade trata a esposa mal. A mulher vive doida para atrair o marido. Não tem intimidade, relação sexual, que é muito importante no casamento. Não vive um casamento de verdade, mas para manter uma aparência, vai empurrando com a barriga, que nem a gente fala, né? Agora olha o que diz o verso 9. Versículo 9, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete o adultério, e o que casar com a repudiada também comete o adultério. Ó, quando Jesus vai falar assim, ó, verso 9, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de prostituição, irmãos, aqui Jesus não está falando de adultério. E eu vou te mostrar por dentro da Bíblia. Quando os judeus queriam tratar acerca de adultério na Bíblia Sagrada, normalmente eles usavam a palavra moiqueia, ou moixeia, né? Quando era para tratar de diversos tipos de prostituição, eles usavam a palavra porneia, que abrangia todo tipo de imoralidade sexual. Mas quando era o adultério em si, normalmente era usada a palavra moiqueia, ou moixeia. Amém? Abra sua Bíblia aí na sua casa, lá em Mateus, o capítulo 15 e o verso 19. Mateus 15 e o versículo 19. Diz assim, ó. Porque do coração... versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios e prostituição. Pegou? Ó, verso 19, leia com atenção. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, agora olha as duas palavras seguintes, adultério e prostituição. Você pegou que está adultério e depois prostituição? Então, se o adultério fosse também prostituição, se eles usassem a mesma palavra para tratar do adultério também, louvado seja Deus, não precisava citar adultério e depois prostituição, mas é citado adultério e depois prostituição, porque os judeus, eles faziam essa distinção entre o adultério e a prostituição. Normalmente, quando os judeus usavam a palavra prostituição, era para tratar do assunto da fornicação. Que era o que aconteceu com José e Maria, né? Com José e Maria, lá naquela passagem muito conhecida, que Maria estava desposada com José. A palavra desposada quer dizer que estava noivando. Ali não era um casamento ainda. Na cultura judaica, o homem, ele morava junto com a mulher para conhecer ela, mas ele não tinha ainda intimidade, relação sexual com a pessoa. Porque a partir do momento que tinha relação sexual, iniciava o quê? O casamento. Então, quando Maria engravidou, as pessoas começaram a dizer que Maria tinha prostituído, que ela tinha cometido o pecado da prostituição, ou seja, a fornicação. Se ali realmente fosse um pecado que Maria tivesse conhecido, a gente sabe que não, né? Que ali foi um ato soberano do Espírito Santo. Com toda certeza, José poderia ter repudiado ela. E Maria estava noivando com José. A Bíblia diz que ela estava desposada com José, noivando. Então não tinha como ela engravidar, né? A gente sabe que aquilo foi um ato soberano do Espírito Santo de Deus. Mas, para quem ali estava acompanhando, né, a situação e viu que ela engravidou, começaram a falar, tanto que falaram para Jesus, né, que eles não eram filho de prostituição. Amém? Que o Filho de Deus não poderia ser filho de prostituição. Porque eles estavam dizendo que Jesus tinha nascido de uma prostituição, de um ato impuro de Maria. Amém? Então, no caso do noivado judeu, como não era um casamento ainda, o homem, nesse caso, poderia repudiar sem dar um documento.
Amém? Porque não estava casado ainda, então ele podia repudiar. O que Jesus está ensinando? Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, ó, não é adultério, prostituição. Então, na época do noivado houve prostituição, aí sim poderia repudiar. Hebreus capítulo 13, para complementar aqui. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Hebreus capítulo 13 e o verso 4. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4 da palavra de Deus. Então, olha a diferença entre divórcio e repúdio. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4 da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você anotasse na sua casa, para depois você estudar também, né? Diz assim, ó. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, porém, ó, aos que se dão a prostituição. Então, tá vendo a distinção? Quando falava prostituição, normalmente era relacionada à fornicação, sexo antes do casamento. E vai complementar dizendo assim, ó, versículo 4 ainda. E aos adúlteros, Deus os julgará. Então, os judeus faziam essa distinção daqueles que cometiam a prostituição e aqueles que cometiam o adultério. Então, normalmente, quando eles queriam falar de fornicação, usava a palavra porneia. E quando queria se tratar da questão do adultério, usava a palavra moiqueia. Então, aqui, Jesus não está dando uma exceção. Quem está casado só pode separar se acontecer um adultério. Não, não, não. Aqui, Jesus está falando que pode repudiar se acontecer uma infidelidade na época do noivado, que era na cultura judaica, que era assim. Pegou? Agora, olha o versículo 10. Disseram-lhe ele, os seus discípulos, né? Assim, se assim acontecer um homem relativamente à mulher, não convém casar, porque é difícil, né? Você ter que pagar o dote da moça, indenizar a moça. Vai ter que tocar no bolso, vai ter que sofrer prejuízo financeiro. Verso 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, que já nasceram sem aquele desejo de casar, né, de formar família. Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Então, cada um tem que ficar na vocação que foi chamado, né? Se você tem a necessidade de casar, case, mas Paulo aconselhou, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Aí Paulo vai complementar dizendo assim, ó, eu queria poupar-vos da tribulação da carne. Por isso que a gente fala, né, que Paulo, ele era solteiro, mas ele já tinha tido a experiência de se casar em algum momento, né? Ele era viúvo, vamos dizer assim. Amém? Ele já tinha experiência do casamento. Eu queria poupar-vos da tribulação da carne. O que ele está querendo dizer? Casamento é bom, mas tem as suas tribulações. Não é fácil. Porque casar, case. Se você casar, você vai estar fazendo algo muito bom. Mas quem não casa, faz algo que é muito melhor. Deus abençoe o nosso amado irmão Wagner Bittencourt. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos que estão acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, só para complementar aqui Romanos 7:2, queria que você abrisse a sua Bíblia, porque tem pessoas que acham só se morrer, né? Inclusive, tem algumas denominações que a doutrina é assim. Eu respeito, mas eu não concordo diante da visão que Deus me deu, né? Eu estudei 15 anos acerca desse assunto e falo sem medo de errar, né? Mas também respeito a sua opinião. Diz assim, ó, Romanos 7:2 diz assim, ó, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada pela lei do marido. Ó, mas enquanto ele viver, está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido, mas morto o marido está livre e assim não será chamada de adúltera se for de outro marido. É claro, irmãos, não teve quebra de aliança. É a lei do marido é a lei da terra. Se não tiver quebra de aliança, só se o cônjuge vier a morrer. Se não for assim, você vai ser chamado de adúltero. É isso também que está em 1 Coríntios 7:39, que é o que alguns vão querer citar. Que é a mesma coisa que está aqui em Romanos 7, versículo 2. Ó, 1 Coríntios 7 e o verso 39. Abra na sua casa. Diz assim, ó. A mulher casada está ligada pela lei
do marido fica livre para casar, mas fala em seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Bem, então é um conselho de Deus, né? Se o marido veio a morrer, case com quem você quiser, contanto que seja crente, que sirva ao Senhor, para que você não entre num jugo desigual. Então há muitas coisas que a gente poderia citar aqui. Um exemplo, o jugo desigual. Você acha que Deus vai se alegrar de você querer servir a Deus e a outra pessoa não, e ainda querer te impedir? Entre o teu cônjuge e Deus, você acha que Deus vai optar por quem? Então, em casos assim, não tem o que fazer. 1 Coríntios, o capítulo 7. 1 Coríntios, o capítulo 7. Abra sua Bíblia na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 7. Deixa eu abrir rapidinho aqui para ler para os irmãos. 1 Coríntios 7. E o versículo 14 e 15 ali, se você puder abrir na sua casa. Diz assim, versículo 14, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente quiser se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, porque Deus chamou você para a paz. Você não está sujeito à servidão, porque você não está escravo do voto matrimonial que você fez. Ele quer se apartar, ele não quer mais você, porque você optou servir a Deus, deixa ele ir. Você não está mais escravo do voto matrimonial que você fez. Você não pode viver num jugo desigual. A não ser que ele não está servindo, mas não está te impedindo, permaneça com ele, porque você, pela palavra, vai santificar o teu marido, vai santificar a tua mulher. Pegou? Então é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Então tem uma diferença entre divórcio e repúdio. Se você me perguntar, pastor, qual que é a vontade de Deus para o casamento? Que haja divórcio e separação? Não. A vontade de Deus é o plano original. Que você case com uma pessoa, escolha bem, escolha com paciência, ore ao Senhor. Quando Deus te der a direção e aquilo testificar no teu coração, case e lute com todas as tuas forças para nunca se apartar dessa pessoa. Para nunca chegar ao ponto de ter que divorciar. Mas em casos extremos, com certeza o melhor é cada um seguir o seu caminho. Num caso de violência, num caso de julgo desigual, amém? Num caso que a pessoa colocou a tua vida em risco, né? Como eu li lá em Malaquias 2,16, a mulher não deve esconder a violência com a sua vestimenta, está sendo violentado, como é que vai ficar com um camarada desse? Homem que quer ter o casamento dele não pode violentar a esposa. A esposa também tem que cumprir com seus deveres. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, seja submissa ao teu marido como ao Senhor. Obedecendo esse princípio, o casamento vai longe. O casamento vai prosperar e o nome do Senhor, ele será engrandecido e exaltado. Então, quando na Bíblia falar carta de desquite, carta de divórcio, normalmente está tratando de divórcio. Houve quebra de aliança. Foi dado um documento. Quando falar repudiar, deixar, apartar, separar, normalmente está falando de repúdio. O que é o repúdio? É você mandar a pessoa embora sem dar um direito a ela. Amém? Agora existe o repúdio com a carta. Aí é diferente. Você está repudiando, mandando embora, mas você deu o direito dela. Você indenizou ela, que era, na cultura judaica era assim, né? Deveria ser assim. Mas muitos homens, por avareza, foi o que eu li antes aqui, não davam o documento, não indenizava, deixava a mulher sofrer, e isso era cruel aos olhos de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer de coração a todos que assistiram esse estudo pelo Facebook, pelo nosso canal de YouTube. Então existe uma larga diferença entre divórcio e repúdio. Jesus respondeu, né, que não é por qualquer motivo que deve separar. Mas Jesus também respondeu que a carta de divórcio foi criada por causa da dureza do coração do homem. Jesus deu a entender e disse para os discípulos, olha,
Casamento não é fácil, casamento é coisa séria. Amém? Vocês perguntaram, não convém casar. Quem optou no coração em ficar sozinho, faça conforme Deus direcionou. Quem nasceu do ventre assim, permaneça assim. Não tem a necessidade de casar, não case. Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Lá no começo de Gênesis, Deus falou, não é bom que o homem fique só. Mas eu disse, lá no começo não tinha pecado. Com o pecado que veio ao mundo, as coisas foram ficando complicadas. Hoje o homem é complicado por natureza. A mulher é complicada por natureza. Tem que ser com muita luta, com muita determinação para obedecer alguns princípios da palavra para você ser um grande homem de Deus, um bom marido, uma grande mulher de Deus e uma grande esposa. Mas se não tiver esse esforço, terá muitas tribulações na carne. Amém? Agora, se você não consegue ficar sozinho, case-se. Lute para honrar esse casamento até o final da tua vida, que só a morte venha separar. Agora, se acontecer alguma coisa grave antes, é aquilo que a gente fala quando a gente vai casar. Eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Então é até que a morte nos separe. Porém, antes, o que você vai falar? Eu prometo ser fiel. No quê? Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Aí não quer ser fiel? Só quer ser fiel na alegria, na tristeza não. Esse casamento vai sobreviver? Dificilmente. Só quer ser fiel na saúde, na doença não. Esse casamento vai sobreviver? Dificilmente. Amém? Agora, se você é fiel em obedecer aos princípios, em honrar o teu cônjuge naquilo que tem que ser honrado, com certeza só a morte é que vai separar você do teu cônjuge. Eu quero profetizar. Deus vai abençoar o teu casamento e só a morte é que vai separar. Mas eu quero falar também, se for necessário, se não tiver o que fazer, às vezes, em alguns casos, é bom você sentar, conversar e cada um seguir o seu caminho para que não haja uma tragédia. A minha vontade, eu tenho certeza que a vontade de Deus é que nunca aconteça um divórcio. Mas se não tiver o que fazer, o divórcio veio para isso, para organizar aquilo que está bagunçado. Divórcio é quebra de aliança. Quer ligar na terra, ligar no céu. Quebrou a aliança, vai ser desligado na terra, vai ser desligado no céu. Mas eu volto a falar, tomara Deus que isso nunca tenha que acontecer. Eu amo família. Eu prego a favor da família. Eu amo o casamento, eu ministro o casamento. Eu amo a minha esposa e vou lutar até o resto da minha vida para ficar com ela. Né? Mas a gente sabe que pode acontecer. Eu nunca sou daquele que fala assim, eu nunca vou separar, quem separa está no inferno, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu vou lutar e eu creio que a minha esposa vai lutar também, como você também vai lutar. Amém? Lute com todas as tuas forças. E que Deus venha abençoar não só o meu casamento, a minha família, como também venha abençoar o teu casamento e a tua família. O tema é esse, divórcio e repúdio. Existe diferença, tem pastor que mistura tudo e é por isso que bagunça a tua cabeça. E não consegue pregar acerca desse tema. Não consegue trazer um estudo com qualidade. Mas eu espero que eu tenha trazido algumas coisas que venham abrir o teu entendimento, que venham abrir o entendimento de líderes, que você possa estar ensinando isso aí na sua igreja também, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, com a paz de Cristo. O lema da Escola da Fé é aprender, aprender e aprender. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.